A Associação Espírita Irmã Nilza e Amor apresenta a palestra com o tema Não são os que gozam de saúde que precisam de médico, pelo expositor Sidney Ferreira, do Centro Espírita Luz e Verdade. Olá, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos para mais alguns momentos de reflexão online, que graças a Deus estamos tendo a oportunidade de estar juntos, mesmo nesses momentos onde estamos fisicamente separados, né? Mas juntos em coração, continuando a estudar, sempre com a graça de Deus nosso Pai, com o amparo da espiritualidade boa e amiga e do nosso irmão maior, Jesus. Então, nós, muito contentes e felizes pelo convite. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Sidney, eu sou do CELV, Centro Espírita Luz e Verdade, daqui de Campo Grande, e, se Deus quiser, em breve, nós poderemos de novo estar juntos, confraternizando, nos abraçando, mas dando graças a Deus pela oportunidade do estudo online, que nos permite também alcançar não só os amigos que nós alcançávamos antes nos estudos presenciais, mas também abrir asas e alcançar amigos e amigas em outros bairros, cidades, estados e até em outros países, como tem acontecido nos últimos meses, né? Então, é uma alegria muito grande mesmo. Nós devemos sempre dar graças a Deus a isso, e com certeza essas iniciativas são iniciativas que, mesmo depois que nós retornarmos ao nosso convívio presencial, são iniciativas que nós manteremos, dadas inúmeras possibilidades de alcance que nos oferece, né? Então, nós hoje faremos um estudo de um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é intitulado Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Essa passagem está no capítulo 24 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12. E aí, antes do nosso início propriamente dito, eu convido vocês, né, para acompanharem a leitura de uma página de abertura. É uma página que essa leitura nós fazemos mais para ambientação, não é isso? Para nos acalmarmos, para termos a oportunidade de refletir sobre o que vamos conversar na noite de hoje, e para tanto nós escolhemos o livro Vinha de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier, né, pelo Espírito Emmanuel. E nós vamos fazer a leitura do ponto número 100, intitulado Que fazemos do Mestre? Que farei, então, de Jesus, chamado o Cristo? Pilatos. Nos círculos do cristianismo, a pergunta de Pilatos reveste-se de singular importância. Que fazem os homens do Mestre Divino no campo das lições diárias? Os ociosos tentam convertê-lo em oráculo que lhes satisfaça as aspirações de menor esforço. Os vaidosos procuram transformá-lo em galeria de exibição, através da qual façam mostruário permanente de personalismo inferior. Os insensatos chamam-no indebitamente à aprovação dos desvarios a que se entregam à distância do trabalho digno. Grandes fileiras seguem-lhe os passos, qual a multidão que o acompanhava no monte, apenas interessada na multiplicação de pães para o estômago. Outros se acercam dele, buscando atormentá-lo à maneira dos fariseus arguciosos, rogando sinais do céu. Numerosas pessoas visitam-no, imitando o gesto de Jairo, suplicando bênçãos, crendo e descrendo ao mesmo tempo. Diversos aprendizes ouvem-lhe os ensinamentos ao modo de Judas, examinando o melhor caminho de estabelecerem a própria dominação. Vários corações observam-no com simpatia, mas, na primeira oportunidade, indagam, como a esposa de Zebedeu, sobre a distribuição dos lugares celestes. Outros, muitos, o acompanham estrada fora, iguais a inúmeros admiradores da Galileia,
que lhe estimavam os benefícios e as consolações, detestando-lhe as verdades cristalinas. Alguns imitam os beneficiários da Judéia, a levantarem mãos postas no instante das vantagens e a fugirem espavoridos do sacrifício e do testemunho. Grande maioria procede à moda de Pilatos, que pergunta solenemente quanto ao que fará de Jesus e acaba crucificando-o com despreocupação do dever e da responsabilidade. Poucos imitam Simão Pedro, que após a iluminação no Pentecostes, segue-o sem condições até a morte. Raros copiam Paulo de Tarso, que se ergue na estrada do erro, colocando-se a caminho da redenção, através de impedimentos e pedradas até o fim da luta. Não basta fazer do Cristo Jesus o benfeitor, que cura e protege. É indispensável transformá-lo em padrão permanente de vida, por exemplo e modelo de cada dia. Então, tendo lido essa passagem, convido a todos para fazermos uma prece para o início do nosso estudo, onde dizemos: Senhor Jesus, Mestre amigo de infinito amor e bondade, muito obrigado, Mestre, pela oportunidade de aqui estarmos, para mais um encontro de estudos e reflexões, onde nós buscamos, Senhor, o alimento bendito para nossas almas, não para nosso corpo, mas para nossas almas, para nos transformarmos moralmente, corrigindo, Senhor, as nossas imperfeições, buscando nos melhorar, buscando, Senhor, seguir os teus exemplos. Muito obrigado, então, Mestre, por mais esta oportunidade. Fica conosco e dê-nos licença para iniciar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos e amigas, mais uma vez me apresentando, né? Meu nome é Sidney, eu sou do CELV. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo. E hoje, como dissemos há pouco, nós falaremos sobre uma passagem que está no capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 11 e 12, que é intitulada Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então vamos analisar e entender essa passagem de Jesus, que, como todas as passagens de Jesus, precisa ser analisada, interpretada e aplicada e entendida nas nossas vidas atuais. Porque Jesus falava por parábolas, não foi à toa. Jesus falava por parábolas há 2000 anos, de forma que o que Jesus falou há 2000 anos foi falado daquela forma naquela época para ser compreensível para as pessoas daquela época e também para que aquele ensinamento ficasse para ser interpretado para sempre por toda a humanidade, independente da época em que estejamos. Então, as condições que Allan Kardec tinha para analisar e interpretar os ensinamentos e as passagens do mestre há 160 anos atrás, quando foi a codificação da doutrina espírita, era uma. Hoje, as nossas condições já são outras, e daqui a mais 160 anos já será diferente, não é? Porque a humanidade vai evoluindo em vários aspectos, e nós vamos acompanhando esse processo de evolução, e com isso também a nossa capacidade de compreensão vai mudando e vai evoluindo junto, não é isso? Então, nessa passagem, não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Nós vamos ler, então, a passagem de Jesus, que diz assim: Estando Jesus à mesa em casa desse homem, cujo nome era Mateus, vieram aí ter muitos publicanos e gente de má vida, que se puseram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que fez que os fariseus, notando-o, dissessem aos discípulos: Como é que o vosso mestre come com publicanos e pessoas de má vida? Tendo-os ouvido, disse-lhe Jesus: Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Né? Então, essa passagem está
veio por São Mateus. E aí, nós começamos a nossa reflexão, né? O que será que Jesus quis dizer com essa frase? Quem, na verdade, precisa de médico, né? No nosso dia a dia, nas nossas vidas, quem precisa de médico? É aquele que está doente, não é isso? E o que o médico oferece ao doente para ele se recuperar? Alguma forma de medicamento, certo? Então, isso é uma pergunta e uma resposta básica. Quem precisa de médico é aquele que está doente. E o médico vai oferecer ao doente, para que ele se recupere, algum tipo de medicamento. Então, nós vamos entender, na análise dessa passagem de Jesus, quem seriam os doentes, os médicos, os medicamentos, né? Quem seriam? Então, começando a nossa análise, o nosso estudo, nessa passagem, Allan Kardec e a espiritualidade vêm nos orientar, principalmente, acerca da mediunidade. Não é isso? Então, nós vamos falar hoje, principalmente, sobre a mediunidade e vários outros fatores que são inerentes a esse entendimento, né? Porque muitas pessoas consideram a mediunidade como um dom, não é? E não entendem, muitas vezes, por que pessoas que são mal intencionadas podem possuir isso que se chama de dom, não é isso? Só que o que acontece? A mediunidade, na verdade, ela é inerente a uma disposição orgânica que permeia a todas as pessoas, não é? E da qual qualquer pessoa pode ser dotada, assim como nós podemos ver, ouvir, falar e etc. Então, a mediunidade é apenas mais uma das faculdades que Deus nos proporciona e nos concede durante as nossas existências. Só que, assim como nem todo mundo vê, ouve e fala da mesma maneira, a mediunidade também não se manifesta da mesma forma para todas as pessoas, não é isso? E conforme nós estudamos, quando estudamos a doutrina espírita, independente da intensidade da manifestação da mediunidade, todos nós possuímos isso, que é a capacidade de interagir de alguma forma com os espíritos desencarnados, não é? É de se estabelecer uma comunicação entre encarnados e desencarnados, porque dentro dos preceitos básicos do que nós estudamos na doutrina espírita, nós fomos criados por Deus nosso Pai, simples e ignorantes, e estamos na nossa jornada, né, como espíritos eternos que somos, porque Deus nos criou para sermos eternos e com um destino, chegarmos à perfeição e à felicidade. E todos nós chegaremos lá. E nesse processo de chegar lá, nós passamos por muitas experiências encarnados, não é isso? E quando nós não estamos encarnados, nós estamos no plano espiritual como espíritos desencarnados. Então, esses são os conceitos básicos do que nós estudamos dentro da doutrina espírita, né? Nós entendemos as nossas encarnações, né, como se fossem anos letivos na escola. Essa é uma analogia que sempre nos ajuda a fixar bem esse conceito. Então, um aluno vai para a escola, passa um ano letivo, onde ele estuda, faz provas, se ele se dedica no final desse ano letivo, ele passa de ano. Não é? Se ele não se dedica, ele vai ter que se recuperar ou até repetir aquele ano, não é? Porque ele falhou naquela sua jornada. Da mesma forma acontece conosco. Então, nas nossas encarnações, nós vamos experienciando, vivenciando, acertando, errando, e quando erramos, nós precisamos resgatar as nossas faltas, né? Então, a mediunidade é mais uma dessas capacidades, dessas faculdades que Deus, nosso Pai, nos concede, nos proporciona para nós vivenciarmos aqui, não é? Assim como dissemos, nós vemos, nós ouvimos, nós falamos, sendo que os aspectos da mediunidade
como muitas vezes eles não envolvem diretamente coisas que são tangíveis, não é porque nós estamos falando de um processo de comunicação com espíritos desencarnados, ou seja, aqueles que já não estão com a vestimenta do corpo de carne como nós estamos agora, mas que continuam sendo exatamente o que eram quando assim estavam, não é? Se qualquer um de nós, se eu desencarnar agora, nesse exato momento, eu continuarei a ser Sidney, exatamente com os mesmos pensamentos, não é? Com a mesma forma de ser, apenas despido dessa vestimenta, não é isso? E aí, a questão da mediunidade, nós vemos, existem aquelas pessoas onde a mediunidade se manifesta de uma maneira mais ostensiva, digamos assim. Nós temos aquelas pessoas que veem os espíritos mais diretamente, temos aqueles que ouvem, aqueles que sentem a presença, e mesmo entre aquelas pessoas, muitas, né, que não realizam nada dessas diretamente, né, não veem, não ouvem, não sentem aquela presença, não percebem aqueles vultos, como acontece com muitas pessoas, todos nós, isso é inerente a todos nós, todos temos a mediunidade manifestada de alguma forma, porque todos nós temos pressentimentos e intuições. E esses pressentimentos e intuições, eles são derivados dos nossos próprios pensamentos e também da influência que os espíritos desencarnados exercem sobre nós. É claro que esses assuntos, esses tópicos que nós estamos falando agora, pressentimento, intuição, influência que os espíritos desencarnados exercem, todos esses pontos são pontos que exigiriam um estudo de 1 hora, cada um deles, basicamente, porque cada um desses aspectos, seja no Livro dos Espíritos, no Evangelho, nas demais obras, nós temos Allan Kardec e a espiritualidade nos explicando com muitos detalhes como esses processos funcionam, não é? Mas, para nós entendermos com alguma tranquilidade sobre o que estamos falando, quando nós falamos de influência, se nós pegarmos 2 pessoas encarnadas, por exemplo, eu e um amigo, qualquer um de vocês com uma outra pessoa qualquer um tem capacidade de influenciar o outro. Então, eu posso chegar para uma pessoa e falar assim, olha, eu acho que você poderia fazer tal coisa por tal motivo. Então, de alguma forma, eu estou exercendo ou tentando exercer uma influência sobre outra pessoa. E aquela pessoa, ela vai, com base nos seus próprios valores, suas próprias crenças, ela vai ceder ou não, total ou parcialmente, aquela influência que está recebendo. Da mesma forma acontece com relação dos espíritos desencarnados para conosco. Então, os espíritos desencarnados, eles estão a todo tempo entre nós, em um número muito maior do que os encarnados, digamos, soprando essas influências para nós. E nós recebemos aquilo, mesmo não percebendo, não é? Pela ausência, digamos, da mediunidade de uma forma mais ostensiva, nós, mesmo não percebendo isso diretamente, nós captamos e processamos, e aquilo se une da mesma forma com os nossos próprios valores, nossas próprias crenças, e daí o nosso livre-arbítrio vai fazer com que a gente formule e tome uma decisão a respeito daquele determinado ponto. Então, por isso, e daí vem a importância de nós sermos vigilantes o tempo todo com as nossas ações e os nossos pensamentos, não é? Quem não lembra daquela colocação, orai e vigiai? Isso se faz necessário o tempo todo em nossas vidas. E fazendo, então, com que nós procuremos nos voltar para o bem, para o amor, para a verdade, né, para o amor ao próximo, de forma a que, quanto melhor nós procuramos nos portar perante a vida, mais próximos de nós teremos aqueles bons espíritos que estão em sintonia, né, com a mesma linha de pensamento
que nós procuramos praticar na nossa vida, não é? E isso é muito fácil de se entender, porque mesmo aqui entre nós encarnados, os vínculos, eles se formam por afinidade, não é isso? Então, se nós buscarmos pensamentos e atitudes ruins, nós vamos ter entre nós pessoas com o mesmo nível de sintonia, não é isso? Então, se eu tenho uma má intenção, eu talvez vá buscar a companhia ou aproximar para perto de mim pessoas com as mesmas más intenções. E da mesma forma, espíritos desencarnados que se afinizem com aquela maneira de pensar também vão se aproximar de mim. Do contrário, se eu procuro me manter com o pensamento no bem, voltado a ajudar as pessoas, praticar boas leituras, a ser uma pessoa que busca agir conforme os exemplos de Jesus, da mesma forma, eu terei próximo a mim aqueles bons espíritos, aquelas pessoas queridas que têm unicamente a intenção de nos ajudar. Não é isso? Então, por isso, a importância de nos lembrarmos sempre das nossas, do orai e vigiai nas nossas vidas, não é? Mas é importante nós fazermos uma colocação também de que a influência dos espíritos, em momento algum, não nos tira o livre-arbítrio. A decisão final, ela é colocada como por Deus nosso Pai, ele nos concede o livre-arbítrio para que nós tomemos as nossas decisões. E isso ninguém tira de nós. Então, se alguém nos influencia, né, alguma pessoa encarnada como nós, vem e nos influencia, a decisão final sobre a ação que eu vou tomar é nossa, não é isso? Nós nunca podemos atribuir ao outro a culpa por uma ação nossa, porque o outro pode ter, de alguma forma, nos influenciado, mas nós tomamos a decisão final de tomar aquela determinada ação ou não. E da mesma forma para com os espíritos desencarnados, porque se algum espírito desencarnado, alguém mal intencionado, me influencia de alguma forma, e aquilo vem a mim na forma de uma intuição ou de um pensamento, eu sei, se eu procuro cultivar bons valores para mim, eu sei que aquele pensamento que está vindo na minha mente não é algo bom. E se não é algo bom, seja algo que veio de uma influência ou algo que tenha brotado de mim mesmo, eu tenho a escolha, o livre-arbítrio de agir ou não. E, consequentemente, colher os frutos, né? Causas e consequências, os frutos advindos dessa escolha. Então, isso tudo foi muito importante para nós entendermos esses aspectos com relação à influência e à mediunidade. Né? Mas e a questão que nós falamos agora há pouco, no início, com relação à questão da mediunidade aparecer muitas vezes com intensidade, e aí quando nós falamos com mais intensidade, nós nos referimos à capacidade de ver, de ouvir, né, de escrever, né, a psicografia, a capacidade de perceber, muitas vezes ela aparece também em pessoas de má vida ou que usam essa faculdade para o mal, como nós sabemos que existe, não é? E aí nós precisamos entender e considerar que a mediunidade, na verdade, é um medicamento oferecido a algumas pessoas para promover uma mudança de atitude, não é? É um medicamento da alma para a alma. E olha, quando nós falamos lá em cima, em nós entendermos quem são os doentes, os médicos, os medicamentos, olha a gente começando a citar o medicamento aparecendo aí. Então, a mediunidade, ela precisa ser entendida como um medicamento, e nós vamos explorar isso um pouco mais já no nosso estudo. A mediunidade, ela precisa ser entendida como um medicamento da alma para a alma, uma oportunidade de promover uma mudança de atitude nas pessoas. Não é isso? Então, tudo o que nós somos e o que nós temos foi concedido por Deus na medida para vivenciarmos a nossa existência, procurando corrigir as nossas imperfeições e evoluir. Não é isso? Então, imaginem
se Deus concedesse o dom da fala apenas a quem falasse coisas boas. Imaginem, né? Imaginem se Deus concedesse o dom da fala apenas a quem falasse coisas boas. Provavelmente, aqui na Terra, nós teríamos um número infinitamente maior de pessoas mudas do que pessoas falantes, concordam? Porque quão poucos dentre nós que dedicam o uso da fala apenas para proferir palavras boas, não é isso? Imaginem também o uso das nossas mãos. Nós temos mãos e umas pessoas usam para ajudar alguém a se levantar e outras pessoas usam as suas mãos para empurrar alguém. Nós temos os nossos pés e algumas pessoas usam os pés para ir ao trabalho, para ir a uma instituição estudar, e outras pessoas usam os pés para se direcionar a um local para roubar, para matar ou para praticar algum outro tipo de ação. Nós temos os nossos olhos, que algumas pessoas se utilizam para ver tudo de belo que a humanidade oferece, e outros utilizam os olhos única e exclusivamente para procurar e achar defeitos nos semelhantes. Nós temos a nossa boca, não é isso? Como nós falamos agora do dom da fala, que uns usam para consolar e outros para falar mal. Então, da mesma forma, acontece com a mediunidade. Nós falamos aqui a respeito dos pés, da mão, da boca, da fala, do ouvido, todas essas capacidades que nós temos, elas são inerentes às pessoas, independentes delas serem de boa vida, digamos assim, pessoas de bem, ou pessoas de má vida, pessoas más. Todas têm. Da mesma forma, acontece com a mediunidade, né? Essa capacidade mais efetiva, digamos, de comunicação com os espíritos de desencarnados é uma das tarefas mais importantes de caridade que se pode realizar, não é? Para ajudar aquelas pessoas que sofrem, muitas vezes, em angústias terríveis, porque não conseguem compreender as suas condições. Aquelas pessoas que acham que a vida se encerra com a morte desse corpo físico e que tem a surpresa, né, de ver que não é assim, que a vida continua, que nós continuamos. E muitas vezes essa surpresa acaba sendo uma surpresa amarga, dado a forma como a pessoa se conduziu perante a vida até o instante da morte, até o instante do desencarne. Então, sendo a mediunidade essa capacidade, essa ferramenta da prática da caridade, ela também é um medicamento para que as pessoas se corrijam das suas imperfeições do passado. Não é isso? Porque muitas vezes a mediunidade ela pode ser um compromisso assumido por nós para vir a essa vida, e trabalhar em prol desses desencarnados que sofrem tanto. É um trabalho como outro qualquer e um trabalho muito valoroso. E então, quando nós viemos para a Terra com esse compromisso, com essa capacidade, como nós temos o nosso livre-arbítrio, nós vamos, uma vez aqui estando, escolher se vamos seguir por um bom caminho, fazer bom uso dessas faculdades, ou não, se vamos seguir por um caminho errado e depois colher os frutos de dor e de sofrimento, que é inerente a sempre que nós incorremos em erros, não é isso? Porque quando nós falamos em incorrer em erros, depois passar por dores e sofrimentos, isso não significa que Deus, né, que Deus nosso Pai, que é todo amor e bondade, seja um Deus vingativo, cruel ou mau, que fica com um chicote punindo nós que somos seus filhos. Se nós olharmos, pensarmos nos atributos da divindade, nos atributos de Deus que nós estudamos, Deus, ele é amor, bondade e, sobretudo, justiça. Então, se Deus é, sobretudo, justiça, ele nunca poderia ser
cruel ou mal para com seus filhos. Então, as punições que vêm advindas das nossas faltas, elas são totalmente relacionadas e na medida com relação aos erros que nós cometemos. Não é isso? Então, nós temos aqui exemplo daquele pai que deixou um pedaço de terra para 2 dos seus filhos e se foi para uma longa viagem. E anos depois, quando esse pai retornou, um dos filhos havia trabalhado o seu pedaço de terra, plantado, prosperado, construído naquele pedaço de terra, enfim, com o fruto do seu trabalho, ele fez com que aquela terra que o pai deixou para ele prosperasse. Já o outro filho optou por não trabalhar, e quando aquele pai retornou, aquele filho estava passando por muitas dificuldades. E aquelas dificuldades, aquelas privações e provações que aquele filho estava passando, não eram de forma alguma uma punição do seu pai, elas eram o resultado direto das próprias escolhas que aquele filho fez em não trabalhar aquela terra que seu pai lhe deixou. Então, percebem que, quando nós falamos dos sofrimentos que podem vir advindo dos nossos erros, não é que Deus, nosso Pai, esteja punindo. E os nossos sofrimentos, eles são uma relação direta de nós infringirmos as leis que Deus estabeleceu, sejam as leis materiais, sejam as leis morais. Não é isso? Principalmente as leis morais. Então, quando nós deixamos de aproveitar, né, as oportunidades de crescimento e de evolução ao longo da nossa jornada, né, ao longo das reencarnações, nós somos chamados ao resgate das nossas faltas, e muitas vezes esse resgate vem através do compromisso no trabalho da mediunidade. Pode vir, obviamente, do trabalho assumido em muitas outras frentes, mas também na mediunidade. E o trabalho na mediunidade é um trabalho bendito, porque ele proporciona ao mesmo tempo resgate e um crescimento espiritual muito importantes para aquele que está trabalhando e também para aqueles que são ajudados. Então, quando nós nos esforçamos por cumprir bem e seriamente a tarefa, Deus vai, obviamente, nos conceder os méritos que nós merecemos pelo nosso esforço. Do contrário, né, nós vamos ter os sofrimentos do passado se somando aos sofrimentos do presente pelas oportunidades desperdiçadas. E, com isso, teremos que aguardar novas oportunidades de nos melhorar. Exatamente quando nós fazemos a relação com o aluno na escola. Então, o aluno, quando está na escola, ele tem todas as oportunidades de se dedicar ao estudo, ir bem nas provas e avançar e evoluir, não é? Passar para o seu próximo ano de estudos mais à frente. Mas se ele não faz isso, ele repete aquelas provas, tem que aguardar uma nova oportunidade de vivenciar e de refazer tudo aquilo que ele não fez. E assim a justiça de Deus se faz presente na vida de todos nós. Não é isso? Então, como nós falamos, e citando algumas palavras de Kardec, lá do Evangelho, ele nos diz que a mediunidade não implica necessariamente relações habituais com espíritos superiores. É apenas uma aptidão para servir de instrumento mais ou menos dúctil aos espíritos em geral. Então, uma coisa que nós precisamos desmistificar é que médium é só aquele que é assistido por bons espíritos. Na verdade, a mediunidade se faz presente para todos, mas a forma como ela vai ser usada vai do exercício do livre-arbítrio das pessoas. Não é isso? E aí ele complementa, né, Allan Kardec? O bom médium, pois, não é aquele que comunica facilmente, mas aquele que é simpático aos bons espíritos e somente deles tem assistência. Unicamente neste sentido é que a excelência das qualidades morais se torna onipotente sobre a mediunidade, não é? Então, nós não devemos esperar sermos santos para exercer bem a mediunidade, né? E os santos fazendo uma referência, né, à palavra santificada, né? Uma pessoa, digamos, plena para exercer bem a mediunidade. Trabalhando, aquele trabalho de formiguinha, trabalhando com seriedade, estudando para obter o entendimento,
não é isso? Tem tantos autores, Divaldo Franco, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda, que nos orientam de forma muito séria sobre esses estudos e, claro, pensando no bem do próximo, que evoluímos na tarefa, não é? Então, assim, em resumo, nós citamos no nosso estudo, até agora, tantas faculdades e características que Deus nos concedeu, com tantas formas de usarmos para o bem ou para o mal. E todas elas são inerentes a pessoas de qualquer classe social, raça, sexo, idade, cor, credo, pessoas de bem, pessoas de má vida. Então, todas as faculdades e capacidades que nós temos são inerentes a todas as pessoas, porque nós somos iguais perante Deus. Nós somos iguais perante Deus. Deus nunca deixa de olhar por nenhum dos seus filhos. Por pior que aquele filho esteja se comportando nessa vida, por pior que seja, Deus não deixa de olhar. Nós não fazemos isso para com os nossos, porque Deus haveria de fazer. Né? Então, nós somos individualidades, somos diferentes entre si, mas somos iguais perante Deus. Então, isso nos leva a algumas conclusões sobre a frase que dá título a essa passagem do mestre. Não são os que gozam de saúde que precisam de médico. Então, quem são os doentes? São todos aqueles que estão em desarmonia, não é isso? Que ainda estão em desarmonia, com tudo o que essa palavra desarmonia representa. E, em suma, somos nós, ainda somos nós, que estamos aqui encarnados na Terra, ainda numa condição de imperfeição, caminhando, cada um com o seu fardo, com as suas imperfeições, procurando trabalhar e se melhorar, cada um no seu tempo, cada um na sua luta, cada um exercendo o seu direito ao livre-arbítrio, mas ainda somos todos nós, esses doentes que nós citamos, não é? E, justamente, os que precisam de médico, e médico para a alma, são aqueles que fazem mau uso das faculdades que Deus nos concedeu. Em resumo, são os que fazem mau uso do livre-arbítrio. São aqueles que estejam agindo em desalinho com o que o Pai, com o que Deus espera de nós. E, de novo, citando, somos todos nós, não é? Somos nós que ainda fraquejamos em diversos aspectos das nossas vidas. Diversos aspectos das nossas vidas, não é? Então, nós precisamos desse médico, precisam de médico, não é isso? Para se corrigir, para buscar a mudança de comportamentos, atitudes, pensamentos, etc., etc. E todos nós ainda precisamos desses tratamentos, porque nós ainda temos as nossas imperfeições, os nossos vícios, os nossos desvios de conduta. Mas os médicos, não é isso? Estão à nossa volta para nos auxiliar. São esses espíritos benditos, os espíritos superiores, nossos mentores, nossos guias, nossos anjos da guarda, não é? Que estão à nossa volta para nos influenciar para o bem, para nos ajudar. Só que nós precisamos nos sintonizar com eles, não é isso? Nós precisamos aceitar a ajuda, mas aceitar a ajuda envolve mudar o nosso comportamento, não é isso? Promover a reforma íntima dentro de cada um de nós. É fácil? Não é. Mas, como dizemos, também não é impossível. E é necessário para nós seguirmos em busca da nossa felicidade. Porque eu acho que, na essência, todas as pessoas querem ser felizes. Não é isso? Todos querem ser felizes. Cada um à sua maneira, mas todos querem ser felizes. Então, vamos em busca dessa felicidade. Agora, não adianta nós buscarmos e recebermos a ajuda se nós abandonamos logo em seguida aquela fórmula, né, que nos ajudou a levantar e voltarmos, acabarmos voltando a ser o que era. Isso vale tanto para o corpo quanto para o espírito. Então, se nós estamos doentes do corpo, nós procuramos um médico e ele nos receita um remédio, não é isso? E aí, quantos de nós não faz isso? Não vale mentir, hein? Não vale mentir com seus pensamentos. Quantos de nós não faz isso? Nós estamos doentes, procuramos um médico, ele nos passa um remédio com uma determinada prescrição,
a gente começa a tomar aquele remédio, e aí passa alguns dias, a gente se sente melhor, a gente larga o remédio para lá. Quantos de nós não faz isso? Não deixa de tomar aquele remédio que deveria, para que a gente resolva plenamente aquele problema físico, deveríamos tomar conforme a prescrição do médico. Mas quantos de nós não abandona? E aí, depois acaba voltando. Não é isso? Basta a gente se sentir um pouquinho melhor que a gente abandona o tratamento. E se nós estamos doentes da mente e do espírito, nós podemos buscar o apoio na ciência humana, claro, e também na religião, não é isso? Para nos equilibrar. Mas de nada adianta, isso é o que acontece com muitos de nós, de nada adianta nós buscarmos essa ajuda para o espírito e para a mente, se tão logo nós nos sentirmos um pouco mais revigorados das nossas dores e dos nossos problemas, nós voltamos com os nossos velhos vícios, nossas velhas imperfeições, inveja, raiva, impaciência, orgulho, egoísmo, avareza, tantas imperfeições e vícios que todos têm em maior ou menor grau. Não adianta, então, porque aí aquele ciclo vicioso acaba por reiniciar, não é? E aí nós vamos estar sempre nessa condição de ser os doentes que precisam de remédio, que precisam de médico. Então, buscar o equilíbrio, buscar o medicamento bendito, sim, mas com a intenção de mudar os velhos hábitos, deixando para trás o velho e procurando dar espaço para o novo, não é isso? Então, primeiro de tudo, é o desejo e a vontade de mudar. Sem isso, nada adianta, nada acontece. Segundo, buscar a ajuda necessária. E terceiro, disciplina e força de vontade para se manter no propósito. E aí, nós sempre lembramos da figura de Santo Agostinho, não é? Nunca é demais repetir isso que Santo Agostinho dizia para nós, que era a fórmula dele, não é? Toda noite, quando ele ia deitar, ele passava em vista como havia sido o seu dia, e aí o que ele achava que ele havia agido de mal no seu dia, que ele não havia agido corretamente, ele procurava refletir sobre o que ele realmente deveria ter feito para ter um comportamento coerente ou melhor, e se esforçava por dali por diante, sempre que esbarrasse com uma situação semelhante, procurar agir da forma certa. Então, esse é um exercício que precisa ser constante, aliado à nossa vontade de mudar. Então, assim, se eu sou impaciente com as pessoas, num determinado momento em que eu seja impaciente e depois eu reflita que eu fui e que eu não gostaria ou não deveria ter sido, numa próxima oportunidade, quando eu me deparar com aquela situação, lembremos que temos o livre-arbítrio. Então, naquela situação, naquele instante X, eu vou ter a escolha de agir com impaciência ou não. E se eu me esforçar para não agir com impaciência, ponto para mim no meu processo de reforma íntima. E assim com tudo. E assim nós vamos conseguir aproveitar esse medicamento bendito para a alma que a espiritualidade superior nos concede o tempo todo, que Jesus, nosso irmão maior, e que Deus, nosso Pai, nos concedem o tempo todo. Não é isso? Então, para finalizar o nosso estudo, nós vamos fazer uma citação, né, que nós buscamos de 4 medicamentos divinos para nós guardarmos conosco. O primeiro deles, não manches o teu caminho. É o primeiro, não manches o teu caminho. O segundo, serve sempre. O terceiro, trabalha na extensão do bem. E o quarto, guarda lealdade ao ideal superior que ilumina o coração e permanece convicto de que, se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além, o Senhor te levantará. Então, meus amigos e minhas amigas, essa é a mensagem que nós passamos na noite de hoje, que nós trouxemos para o encontro de hoje. Eu espero que seja uma reflexão que fique para todos, e agradeço muito pela presença de todos aqui conosco. Então, que nós possamos refletir, não é? Nós ainda estamos passando por um momento muito difícil na humanidade, mas é um momento difícil, mas
que nós sabemos que Deus, nosso Pai, como falamos hoje, e como sempre estudamos, que Deus, nosso Pai, nunca faz nenhum dos seus filhos passar por nenhum momento de provação se isso não tiver um objetivo positivo na vida de cada um de nós. Não é isso? Então, esses momentos que estamos passando, se ao mesmo tempo possuem o aspecto e o lado da dificuldade, também nos possibilita aprendizados valiosos, como temos tido a oportunidade de vivenciar. Então é isso, vamos nos lembrar sempre também da oração para nos manter firmes no nosso propósito, para os momentos de maior dificuldade, aflição, angústia, elevar o pensamento a Deus, se recolher e elevar o pensamento a Deus, pedindo auxílio, não é? Porque Deus, nosso Pai, sempre nos auxilia. Pode ser que a ajuda não venha da forma que nós gostaríamos, mas ela certamente virá da forma como nós precisamos. E isso é o mais importante. Então, agradeço mais uma vez a todos, desejo que todos fiquem bem e convido a acompanhar a nossa prece de encerramento de estudo. Então, elevamos o nosso pensamento a Deus mais uma vez e dizemos: Senhor Jesus, mestre amigo, obrigado, Senhor, mais uma vez, pela oportunidade do estudo que realizamos no encontro de hoje, que nós possamos, Senhor, refletir sobre esses ensinamentos benditos e, sobretudo, Senhor, procurar colocar em prática em nosso dia a dia, procurando nos transformar, analisar, Senhor, o que precisamos melhorar em nossas vidas, procurar, Senhor, parar de pensar um pouco só em nós e olhar para o lado, para estender a mão sincera e amiga àqueles que precisam mais do que nós. Muito obrigado, então, Senhor, por tudo, e que a tua luz, o teu amor e o teu amparo atinjam a todos os corações, principalmente aqueles mais aflitos e necessitados do teu amor. Obrigado, Senhor. Fica conosco e dê-nos licença para encerrar o estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado. Fiquemos com Deus e em paz. Convidamos a todos para assistirem à próxima palestra no nosso canal, dia 1º de abril, quinta-feira, às 20 horas, com a expositora Thaisa Rufino, do Grupo Espírita Amadeu Ferretti, com o tema Parábola do Joio. Aguardamos vocês!